Deus está falando, seja imitador de mim, que eu serei na glória na tua vida. Eu serei o teu Deus Todo-Poderoso nessa noite. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Vamos se colocar de pé em nome de Cristo. Eu quero te falar nessa noite, igreja. Neste domingo, Deus só veio falar para mim nessa noite. Eu levantei para vocês ser mais que vencedor. Eu estou dando uma semana cheia de vitória para vocês. Estou dando uma semana cheia de conquista sobre a vida de vocês. Deus está falando nessa noite. É Ele que está profetizando. É Ele que está falando nessa noite. Não é o homem nem a mulher que está falando, nem uma criança. É o próprio Deus que está falando nessa noite. Eu estou te dando uma semana abençoada. Estou aqui nessa noite para abençoar vocês. Sabe por quê, igreja? Deus te levantou para ser mais que vencedor. Deus está falando nessa noite. Não desanime pela tua obra. Chega o tamanho do teu problema. Não desanime o tamanho do seu gigante. Não desanime o tamanho da sua luta. Não desanime, talvez o dia fala na sua mente, seu ouvido, olha, Deus não é contigo. Deus não está ouvindo, por isso que você está sofrendo. Sim, Deus fala nessa noite. É uma mentira. Estou do seu lado para abençoar. Deus fala nessa noite. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais. Eu estou falando olhos espirituais, não olhos canais. Eu quero que você feche os seus olhos canais e abra os teus olhos espirituais nessa noite. Abra o seu coração. Rasga o seu coração para Jesus nessa noite. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer te pegar o mistério nessa noite. Deus quer te batizar na língua estranha nessa noite. Deus quer fazer algo nessa noite. Arabaxai, canta na manaia. Começa a cantar para Jesus nessa noite. Arabanaia. Deus fala nessa noite, não desanima. Glória a Deus. Não desanima. Aleluia. Não desanima. Preste atenção no que Jesus está falando nessa noite. Jesus está falando nessa noite, espera mais um pouco. O teu choro tem chegado no trono do céu. O teu não fala mais que entrar no balé. Deus te ouve. Começa a falar com Jesus nessa noite. Começa a falar com Jesus nessa noite. Começa a falar com Jesus nessa noite. Remanagashai. Começa a profetizar para Deus nessa noite. Deus está falando nessa noite. Deus está falando nessa noite. Eu sou Deus fiel. O Senhor já decretou sua vitória. Sua história agora é vencer ou vencer. Jesus está falando nessa noite. Não importa o que o diabo tirou, mas ele vai devolver na sua vida. Agenda, pois é tremendo que ele manda te dizer. Está carimado, está selado e decretado deste vez para vencer. Deus fala nessa noite. Só erga a tua cabeça e marcha. Deixa o resto para mim, que eu vou te levantar e vou te colocar vocês na altura que vocês não pensam. O teu choro tem chegado no trono do céu. Jesus está falando nessa noite. O teu canto fala mais que a letra não parece. As suas lágrimas têm uma resposta. Jesus não te suportou ver você chorar. Ele ouviu que o Senhor levantou nessa noite. Olha o que Jesus falou você nessa noite. O Senhor já decretou sua vitória. Sua história agora é vencer ou vencer. Todo inimigo te levou numa ordem do Senhor que vai ter que devolver. O Senhor já escreveu na sua agenda, pois atendendo que ele manda te dizer. Está carimbado, parcelado e decretado. É Jesus que escreveu. É Jesus que morreu na cruz do Calvário por você.
E Jesus falando ali na palavra dele, tudo pedido em meu nome, crendo, receberá. Jesus está falando nessa noite, começa a profetizar em meu nome, começa a determinar com meu nome, começa a pedir tudo em meu nome, começa a fazer a obra em meu nome, começa a descansar em meu nome, começa a fazer o que eu peço para vocês em meu nome, que eu vou te receber e entregarei tua vitória. Irmãos, continue com os olhos fechados. Quando a gente começou a ir na casa de Deus, estou falando nós todo mundo, e nós ouvimos a primeira mensagem de um pastor. E muitas primeiras vezes que nós começamos a ir na igreja, muitas pessoas de fora falam dos crentes, o pastor, Deus usa os pastores para falar desse jeito: ó, Deus vai te usar você com muito poder, Deus vai te usar você com profecia, revelação, Deus vai te usar você na cura. Nós ficamos impactados com aquilo, e a gente começa a buscar Deus, orar a Deus, andando em santidade, saindo do pecado, andando conforme a vontade, resistindo ao pecado, resistindo aos desejos da carne, porque é uma luta 24 horas, Espírito Santo e a carne, Espírito Santo e a carne, Espírito Santo e a carne. E tem vezes que a carne fala mais alto que o Espírito Santo, porque não está orando, não está jejuando, não está vigiando, aí o pecado pega. Aí começamos a buscar Deus, e Deus nós começamos a orar. Aí Deus começa a usar. Eu não estou entendendo que o Senhor está falando isso. Eu estou falando que Deus, no primeiro dia que você pisou seus pés naquela igreja, e Deus falou para você que Ele vai te usar, Ele está falando para você que você vai profetizar. Você vai profetizar e o milagre vai acontecer. Você vai profetizar. Você tem a unção de Deus na sua boca para profetizar, mas é profetizar com muita autoridade. Quem tem poder para profetizar nessa noite aí? Cadê os crentes que podem profetizar? Ergue as suas mãos para o céu nessa noite, fala comigo assim: eu profetizo em nome de Jesus o meu milagre na minha vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Começa a falar com Deus nessa noite, começa a falar com Jesus nessa noite, porque Deus vai te usar você nessa noite aí, ó. Eu quero que você entregue a sua vida total para Deus, total para Deus. Começa a profetizar. Começa a profetizar aí. Presta sua boca para Deus nessa noite. Presta. O Senhor colocou poder em minhas mãos. Jesus já colocou nas suas mãos aí. Jesus já ungiu a sua boca para profetizar. O Senhor me comprou com sangue puro. É o sangue de Jesus. Jesus, eu disse sim. Aleluia. O Senhor porque você calou a sua boca, porque você profetizou hoje essa noite. Jesus te levantou e você bate a lavar. Você vai chegar na sua casa e você vai profetizar dentro da sua casa. Profetiza a cura. Profetiza a unção dentro da sua casa. Você tem autoridade de Jesus na sua vida. Profetiza a tua vitória dentro da sua casa. Jesus está falando essa noite.
seguirão aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Botarão a mão sobre os enfermos, será curado. Se beber a cor de mortiça, mal nenhum fará da tua vida. Deus quer te encher de poder. Deus quer te levantar do pó e encher de humanidade. Profetiza a cura, profetiza a unção, profetiza você tem autoridade em suas mãos. Você tem autoridade nas suas mãos. Você tem a marca de Jesus na tua vida. Jesus, Espírito Santo, Pai querido, eu apresento essa noiva do Senhor. Eu apresento a tua igreja nessa noite. Que o Senhor venha trabalhando em favor delas, Pai. Que o Senhor venha trabalhando no coração, na mente. Que o Senhor venha tirando, meu Pai, os empecilhos de entendimento nessa noite. Venha falando comigo. Venha falando com a tua igreja. Nessa noite. Eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu desço e diminuo, em nome do Senhor Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, começando pelo verso 10. E ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou bastante. E voltou um voto, e disse o Senhor dos Exércitos: se dignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceis mais a tua serva, tereis um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante ao Senhor, ele fez atenção à sua boca. Versículo 17. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhes pedis. Versículo 20. E sucedeu que, passando alguns tempos, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tanto tendo pedido ao Senhor. Amém. Senhor Jesus amado, eu apresento cada um da tua igreja nessa noite. Te peço graça, te peço misericórdia, te peço compaixão. Venha o Senhor nessa noite, Pai, operando as tuas maravilhas conforme a tua vontade. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que eu desço, que eu diminui, que o Senhor cresça. Te dá-me, Pai, me dai sabedoria nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. Amada igreja, livro de 1 Samuel,
refere sobre alguns milagres. Aquele tempo, Deus conversava com algumas pessoas. Deus não conversava com todo mundo. Deus só conversava com aqueles profetas, aqueles homens que foi escolhido da parte de Deus. A Bíblia disse que Deus tinha escolhido um homem chamado Saul. E muitas pessoas sabem que no começo Saul era um homem obediente a Deus, o homem que foi escolhido, o homem que foi chamado. Mas a Bíblia diz que para chegar até Saul, ele tinha que levantar um profeta para levantar este homem. A Bíblia diz que Ana era esposa de Eucana e também tinha outra esposa. Naquele tempo, homens poderiam casar com 2 até 10 mulheres. Na época deles lá, nosso país, porque a lei não permite, também Deus não permite que seja marido de uma mulher só. Mas tudo bem. A Bíblia diz que Eucana tinha 2 esposas. Eucana amava as 2 esposas. Mas havia uma diferença com as 2 esposas dele. Uma podia ter filhos e deu filhos para ele. Mas tinha uma chamada Ana que não podia ter filhos. Ana tinha problema. Ana não tinha condição para gerar um filho dentro dele. Porque o próprio Deus fechou a mão. O próprio Deus fechou ali. Sabemos que Deus tem as suas maneiras para trabalhar em nossas vidas. Jesus tem as suas maneiras de fazer algo em nossas vidas para chamar a nossa atenção. O Espírito Santo tem a sua maneira de incomodar a gente, orar. O Todo-Poderoso tem as suas situações para chamar nós das nossas atenções mais. A Bíblia diz que essa Ana estava assim entristecida, amargurada, porque essa menina chamada Penina, essa mulher todo dia incomodava ela, todo dia ria da cara dela. Nós podemos ver no dia de hoje, no presente, quantas vezes que o adversário incomoda a gente, quantas vezes que a gente levantamos cedo e lavamos nosso rosto alegre, tentando para nós ir para o nosso serviço, para o nosso trabalho, Satanás já levanta incomodando a gente, já levanta cochichando ao ouvido da gente, já levanta zombando da gente, porque a Bíblia diz para mim que o diabo, Satanás, ele fica ao redor da gente, observando nós. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós estamos pedindo, mas Deus está testando a nossa fé. Aleluia. O nosso adversário é como Penina. Todo dia ela chegava e Ana zombava dela. Todo dia chegava assim, falando com ela: ei, eu tenho filhos e tu não tem. Quantas pessoas chegam em nós falando: tu és crente, tu és servo de Deus vivo, Deus de dinheiro, Deus de prosperidade, Deus daquilo é mais, porque tu viva no carro velho, porque tu viva em uma prestação, porque tu viva de prestado uma casa de aluguel. Não era diferente. Penina falava desse jeito com Ana, e Ana se guardando tudo. Nós que cremos Deus não debatemos com homem, nem com mulher, nem com ninguém, porque a Bíblia disse ali em Efésios, que é o próprio apóstolo Paulo falando: a tua luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados e as potestades. Eu estou te falando essa noite, a sua luta não é contra o seu irmão, nem com o seu pai, nem com a sua mãe, nem com o irmão, ninguém, e nem quem está te criticando, é contra o demônio que está usando ele. Por isso que Ana guardava tudo dentro dela, porque ela cria no Deus
clamava e buscava e Deus entregava. Deus está falando essa noite, seja como Ana, guarda a esperança na sua vida, guarda a confiança na sua vida. Apóstolo Paulo falou: guardei, venci, combati e fiz um bom combate. Paulo estava falando fora da prisão? Não, Paulo estava falando dentro da prisão. Todas as vezes Paulo era preso, ele parava e escrevia as cartas. Deus está falando essa noite, comece a escrever a tua história, comece a escrever a tua história daqui para frente, porque o milagre vai acontecer. Ana não batia a boca com Penina, Ana não batia a boca com Satanás, Ana não questionava o todo Deus poderoso. Contrário, Ana levantava todo dia de madrugada e ia até o templo para falar com Deus. Deus está falando nessa noite: me busca nessa madrugada, me busca eu, clama eu, que eu responderei, anunciarei coisas grandes que vocês nunca viram. Glória a Deus, Jesus, aleluia. João orava todo dia para ir de paz. João foi levado para ir de paz, porque era uma prisão de alta periculosidade, pessoas perigosas, afastadas da cidade, dentro de um lago, para fugir de ter um barco para chegar na outra cidade. Olha bem aonde Deus colocou João, considerado o homem mais amado de Deus, aquele que gostava do ombro de Jesus e podia pedir um cafunézinho de Jesus. Aleluia, Jesus. Olha onde que João foi parar. Mas a Bíblia diz que Deus queria mostrar para ele a revelação de tudo era na prisão. Só porque Deus quer te revelar algo é na sua luta. Deus quer revelar algo é no seu problema. Deus quer revelar algo no que você está passando no dia de hoje. Glória a Deus. Essa palavra é de frente comigo. Eu poderia estar na minha casa hoje questionando a Deus, reclamando a Deus: peraí, eu sou um servo do Senhor, porque tu permitiste isso na minha vida? Eu sou um vaso nas tuas mãos, eu amo as pessoas, o Senhor faz milagre, por que isso na minha vida? Aleluia. Essa semana fui fazer um check-up. Fui fazer um exame de rotina, porque já passaram mais de 3 anos, 4 anos, que eu não fazia nenhum exame de mim. Confiado em Deus. Mas Deus colocou o médico nessa terra também para ajudar. Mas tem coisas que o médico não pode fazer, que é só Deus. Quando o nosso irmão ligou para mim, bispo, conseguiu o exame para o senhor vir aqui correr no hospital. Eu fui correndo. Fazer onde, irmão? Ali, mas tem muita gente, não preocupa não. Nós vamos passar na frente. Eu trabalho aqui no hospital e eu converso com os médicos ali, conversou, passei na frente de todo mundo. Eu ia dizer, mas estou ficando berrando, gritando ali. Tinha uma mulher, ai, Senhor, o que é isso? Ai, se eu falar por amor, repreende o demônio na vida dela. Levantei no meu banquinho, o irmãozinho do meu lado, levantei devagarzinho, pus na mão na cabeça, em nome de Jesus, que é muita perturbação, sai da vida dela agora, sai. Cai no chão, levou comer, foi embora. Foi isso que o Senhor me trouxe aqui? Deus, não, vamos fazer o exame. Fizeram isso em mim. Colocaram um monte de coisa no meu coração, no meu peito aqui, que eu ia, meu Deus, eu fazer um robô. Eu falei para Deus: Senhor, não vai dar nada. Fizeram tudo. O irmão voltou lá dentro, perguntou se o resultado saiu. É bom? É bom não. Voltou para mim e falou assim: olha, eu começo de bloqueio na válvula do coração do seu bispo, viu? Se ele ficar nervoso, qualquer coisa, vai dar derrame ou infarto. Falou para mim: é verdade? É. Eu te contei com
Fabrício, não estou não. Tudo é permissão de Deus. Deus falou para mim que eu vou estar um grande tempo. Então eu vou estar um grande tempo. Aleluia. Deus falou que eu vou pregar para multidões, então eu vou pregar para multidões. Deus falou que vai arrancar do emprego do homem na mão do trabalho para ele. Então eu acredito que Deus falou para mim. Não que o sangue diz para mim. Eu sinto isso, eu creio que tem uma fé no Senhor. Porque o médico falou para mim que minha mãe está com câncer no fígado. E eu liguei para o Senhor chorando e o Senhor disse: para com isso, creio no seu Deus vivo. No outro dia trouxe a mãe dele, eu orei por ela e no dia que foi fazer exame, sabe o que deu? Nada. Nada de câncer de fígado. E para quem sabe quando dá câncer de fígado, não tem escapatória. Aleluia. Glória a Deus. Eu falou assim: bispo, o senhor está tão tranquilo, então, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Ana não estava preocupada com o que falava dela. Ela estava preocupada porque ela queria dar um fruto para o esposo dela. Ana estava esperando, querendo ter um filho. Não é diferente, nós somos Ana de Deus. Nós somos chamados Ana de Jesus. Porque nós estamos querendo ter filhos da fé, filhos espirituais. Deus está falando essa noite. Se Deus falou que vocês são um profeta, homem de Deus, mulher de Deus, vocês vão ficar grávida, vocês vão gerar um filho espiritual que Deus colocou na vida de vocês. Mas o segredo para nós chegar a uma gestação é nós buscar Deus toda madrugada. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, saindo do seu segundo andar, aposento, porque o templo até hoje, as casas construídas de andares, como nós temos, prédios, ali 2 andares, ele saía todo dia com a janelinha dele olhando para Jerusalém. Orava. Deus está falando nessa noite: me busca, me clama, me chama atenção, me incomoda, que eu vou responder a Nova Jerusalém. Deus está falando: Nova Jerusalém é a nova terra prometida, é a terra, é a vitória da sua vida. É a terra prometida, a sua vida. Mas o problema daquele tempo, até as outras pessoas não poderiam estar no templo. Era só o sacerdote. Ana já enfrentava um obstáculo. Não podia chegar até a arca. Somente os sacerdotes, os homens. Mas a Bíblia disse que estava ali homem chamado por nome de Eli. Ele foi escolhido de Deus para guardar a arca da aliança. Ele tinha uma responsabilidade grande de guardar a arca da aliança. Aonde estavam os 10 mandamentos? Aonde estava a vara ali, guardado dentro da arca da aliança? Tinha as pessoas certas para carregar a arca da aliança. Tinha música na frente, tinha retaguarda na frente, abrir espaço para a arca da aliança. É uma responsabilidade grande. A Bíblia disse que ele estava lá de fora, ele estava voltando, de repente depara com a Ana. Ana todo dia de madrugada na porta do templo. Não podia entrar, mas ela tinha uma certeza que Deus ia ouvir. Quantas vezes que você, nós, eu, você, nós, todo mundo, não podemos atravessar uma parede, não podemos atravessar uma porta de emprego que você faz uma entrevista, ou talvez você vai entregar um currículo numa maior empresa, você não pode entrar lá dentro, tem que entregar pelo buraco. Quantas vezes você recebe uma ligação, vinha fazer uma entrevista, e você chega lá e fala assim: peraí, espera
sua vez, você não pode passar a porta. Mas Ana não temia o problema de chegar até onde estava Deus, porque Deus estava nela. A Bíblia diz para mim, escrito em Apocalipse: eis que eu bato na porta, se ouvir minha voz, entrarei na tua casa, cearei com você, você comigo. Deus está falando, eu estou no seu coração, estou na sua vida, estou no seu coração, estou do seu lado, estou contigo no carro, estou contigo no banheiro, estou contigo na faculdade, estou contigo aonde você vai, estou contigo. Mas Deus tinha um propósito na vida de Ana. Ana foi escolhida por Deus para gerar Samuel. A Bíblia diz que Eli não estava mais obedecendo a Deus, estava vivendo ele. A Bíblia diz que os seus filhos não temiam mais Deus, seus filhos viviam na prostituição, seus filhos viviam na cachaça, na bebedice, chegava bêbado. A Bíblia diz que Eli passava a mão sobre a cabeça deles para tentar